Fala pessoal, o primeiro vídeo do Situice Internacional desse ano tem como objetivo falar de um assunto muito importante que pode afetar a nossa vida direta ou indiretamente. Nós vamos tratar da política externa brasileira e da sua diplomacia, deixando claro 3 pontos. Primeiro, como o Brasil tem se relacionado com os países desenvolvidos. O segundo, que é como o Brasil tem construído as suas relações com países em desenvolvimento. E o terceiro, que é como todas essas relações são influenciadas pela falta de pragmatismo e de diplomacia por parte do Itamaraty e de Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, é importante ressaltar a complexidade da relação existente entre Jair Bolsonaro e Donald Trump. Em termos práticos, essa relação ainda não se mostrou muito vantajosa, principalmente para o governo brasileiro. Como, por exemplo, no fim do ano passado, o Brasil, depois de décadas de negociação, finalmente conseguiu fechar o acordo econômico entre o Mercosul e a União Europeia, algo que pode ser vantajoso não só para o governo brasileiro, mas para todos os governos da região. Porém, todo esse fator tem um complicador, que é o próprio Donald Trump estar em pé de guerra com a União Europeia e as declarações que Jair Bolsonaro fez no último semestre referente a lideranças da União Europeia. Como, por exemplo, a crise da Amazônia, quando Bolsonaro atacou diretamente o presidente francês Emmanuel Macron, e até mesmo depois quando ele atacou a chanceler alemã Angela Merkel, não só durante a crise, mas também na Assembleia Geral das Nações Unidas. Tudo isso pode gerar um desconforto ainda maior entre Brasil e União Europeia, consequentemente entre o Mercosul e o Bloco Econômico Europeu, causando acordos que talvez não sejam tão vantajosos quanto poderiam. Nesse sentido, é necessário entender também que, desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, um dos focos da nossa política externa é a entrada do Brasil na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também conhecida como Clube dos Países Ricos. Porém, os termos em que o Brasil negociou a sua entrada com o apoio dos Estados Unidos ainda parecem não ser os melhores. O Brasil ainda está aguardando para a entrada do processo de aceitação, porém, em contrapartida, o governo brasileiro disse que vai abrir mão do seu status de país em desenvolvimento dentro da OMC, que é a Organização Mundial de Comércio. Isso pode parecer algo com pouca relevância, porém, ao abrir mão desse status, o governo brasileiro abre mão também de privilégios que ele tem dentro da OMC, como, por exemplo, o desconto em remédios que ele compra para distribuir através do SUS. Além disso, para que o país consiga fazer parte da OCDE, é necessária a aprovação de todos os países membros. Sem isso, ele não conseguirá entrar no grupo. E no caso do Brasil, existe um fator complicador, que é a relação que ele tem construído com França e Alemanha, que com certeza pode influenciar no voto desses 2 países que são membros da organização. Já no sentido das relações do Brasil com países em desenvolvimento, não há só deméritos, como por exemplo a relação que o Brasil conseguiu construir com a Índia e os acordos que eles conseguiram fechar recentemente. A visita de Jair Bolsonaro ao primeiro-ministro indiano Modi foi com certeza muito produtiva e pode representar a médio e longo prazo vantagens econômicas e políticas para o Brasil. Da mesma forma, no fim do ano passado, quando o Brasil se reaproximou com a China, percebendo que um afastamento de um dos seus maiores parceiros econômicos seria prejudicial, é um exemplo de como o Brasil consegue ainda, e apesar de todos os pesares, se relacionar de maneira efetiva e vantajosa com países que também estão em crescimento e que podem trazer para nós um crescimento político, econômico e uma imagem melhor dentro de todo o cenário internacional. Fica cada vez mais claro que o Brasil precisa reassumir a sua posição de liderança regional e de país pragmático no cenário internacional, fugindo da submissão aos Estados Unidos. Nesse sentido, o pragmatismo tem faltado quando se trata da relação entre Jair Bolsonaro e Donald Trump e também da relação entre, por exemplo, o Brasil e o governo de Israel.
E isso, como eu já disse anteriormente, pode afetar negativamente tanto as nossas negociações com a União Europeia quanto a nossa entrada na OCDE. E querendo ou não, pode fechar portas para parcerias importantes que vão levar ao crescimento brasileiro, tanto na influência política quanto na influência econômica. Ou seja, ou o Brasil reaprende a caminhar com as próprias pernas, restabelecendo uma política externa responsável e autônoma, ou então a nossa diplomacia definhará.